Abra sua Bíblia em Números capítulo 22. Números 22. Números capítulo 22. Enquanto você abre aí, só ressaltando que a ceia não vai acontecer domingo. A ceia acontecerá terça-feira, aniversário da cidade, às 7 horas da noite, aqui no prédio. Números 22. Diz assim o versículo de número 21. Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de uma e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu, para que me espancasses essas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombastes de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, pois agora eu te mataria. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgastes toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o seu rosto em terra. E disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou diante de ti. E se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade, que eu te haveria matado, deixando ela com vida. Respondeu Balaão ao Senhor, ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabias que estava parado no caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os homens, ou uma somente palavra que eu te disser, é essa que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço a bênção do teu Espírito Santo sobre essa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Imagina essa cena acontecendo com você. Imagina você saindo do culto hoje. E quando você chega na sua casa, o seu cachorro vem na sua direção, balançando o rabinho. E ele olha para você e pergunta assim: acabou cedo o culto hoje? E você diz para ele: acabou. Ele diz: o que o pastor pregou hoje? E você diz: ele pregou sobre a jumenta de Balaão. Ah, legal.
Dá para ter uma conversa assim com o cachorro? Ou o gato? Eu estou falando isso porque foi mais ou menos essa situação que aconteceu. Balaão amontou na sua jumenta para irem a um lugar aonde ele não deveria ir fazer o que ele ia fazer. O anjo do Senhor se colocou no caminho dele, a jumenta se desviou para um lado, ele não entendeu, espancou a jumenta. O fato voltou a acontecer mais uma vez, ele espancou-a novamente, ela empurrou, ela foi em direção a um lugar com ele, apertou o pé dele, e mais uma vez ele espancou a jumenta, até que então a jumenta virou para ele e falou: ei, você não está entendendo? Não, o quê? Eu sou sua jumenta. Alguma vez na vida eu já fiz isso com você? Não, você nunca fez. E os dois começam uma conversa e ele não percebeu que estava conversando com uma jumenta. Bom, essa é a história que nós lemos aqui. Mas eu quero falar hoje com você sobre um assunto muito interessante. Eu quero falar com você sobre expandir a sua inteligência espiritual. Você sabe fazer contas, você sabe que 2 e 2 é igual a 4, você sabe quando vai chover, você sabe que não chove se não tiver nuvens no céu. Você sabe que quando você olha para o céu e você vê nuvens avermelhadas, você já sabe que vai esfriar. Você tem uma inteligência que você é capaz de dirigir um veículo. Você tem uma inteligência fantástica. Mas eu te pergunto hoje sobre a sua inteligência espiritual. Qual é o tamanho da sua inteligência espiritual? Qual é o tamanho, a dimensão? Se de 1 a 10 você tivesse que dar uma nota na sua inteligência espiritual, que nota você daria? Lembrando que 1 é muito pouco, é ruim, e 10 é excelente. Qual seria a nota que você daria ao nível de sua inteligência espiritual? Qual seria a nota? A inteligência espiritual, ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque através da sua inteligência espiritual você consegue expandir o seu crescimento físico, o seu crescimento material, você consegue expandir a sua felicidade, você consegue expandir a sua realização. Você precisa do espiritual para você ser uma pessoa realizada. Enquanto que a vida material fala de ter, a vida espiritual fala de ser. E quando você é, você tem. Há muitos que pensam ter sem ser. E quando eles têm, eles descobrem que não são. E aí não há realização, não há felicidade. É como que colocar algo em um buraco sem fundo. Nada vai preencher aquilo. A expansão da sua inteligência espiritual é fundamental. Eu quero nessa noite falar sobre pistas. Pistas de acesso à expansão da vida espiritual. Eu quero falar sobre sinais para que você possa expandir a sua vida espiritual. É muito importante você compreender os sinais. Na verdade, quase nada nessa vida acontece sem que antes ocorram sinais. Os sinais são pistas. Os sinais, eles são indicadores, mostrando que alguma coisa vai acontecer. Os sinais, eles estão por toda parte. Toda parte. O problema é que nós não prestamos atenção nos sinais. Muitos de nós só reconhecemos os sinais quando as coisas acontecem. E depois que as coisas acontecem, aí você diz: ah, bem que aconteceu um sinal comigo. Ah, bem que algo diferente aconteceu no meu caminho.
Interessante que os sinais estão por todas as partes, inclusive no seu corpo. O seu corpo, ele dá sinais. O seu corpo, ele vive enviando sinais. Mas você não presta atenção. Você não consegue prestar atenção nos sinais. Quantas doenças poderiam ter sido evitadas se você tivesse parado para ver, sentir e ouvir os sinais que o seu corpo te enviou. A bem da verdade, nós somos mais atentos aos sinais que o nosso veículo emite do que o nosso corpo. É bem provável que há um som diferente no motor do seu carro, no dia seguinte você procura um mecânico. Mas ao sentir uma dor ou algo diferente no seu corpo, você não procura um médico. É possível que você cuide mais do seu veículo do que do seu próprio corpo. É possível que você entenda mais de sinais do seu carro do que da sua própria vida. Os sinais estão por todas as partes, a natureza envia sinais, a natureza está enviando sinais para nós. A natureza está dizendo que uma catástrofe muito grande vai acontecer. Quando vieram aquelas ondas de tsunami, e você deve ter acompanhado aquilo pela televisão, recentemente eu estava em um país cujo litoral era o Oceano Pacífico. E é bem diferente do Oceano Atlântico, por incrível que pareça, o litoral embora mar é mar, mas é bem diferente. Eu me lembro de passar e ver algumas placas que eram assustadoras. Essas placas eram sinais dizendo sobre tsunamis. E dava medo, até só de você ver a placa, dava medo, porque ao sinal vermelho, não desça a montanha, porque haverá tsunamis. Era um sinal de que havia aquelas ondas. Mas o que me chama a atenção naquelas ondas é que nós vemos a onda enorme que vem e engole tudo. Mas antes dela vir, há um recuo no mar. O mar, ele vai para dentro. E depois que ele vai para dentro, então ele volta. Mas antes há um sinal. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi sobre um grande terremoto que aconteceu em algumas ilhas. E antes desse terremoto acontecer, um dia antes, as aves, os animais daquela ilha estavam desesperados. Haviam várias ilhas e eles tentavam sair de uma ilha e ir para outra. E as pessoas que estavam ali não estavam entendendo o desespero daqueles animais. No dia seguinte veio um terremoto e foi devastador naquela região. E eles diziam, os animais avisaram. O mesmo aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, quando cisnes deram sinal de um ataque. Interessante isso. Parece que, eu não sei se você já conversou, a gente diz assim, os antigos, né? Os antigos. Os antigos falam que quando vai haver chuva, as formigas dão sinais, né? Aquelas aleluias que tem aqueles insetos. Eu não sei se você já teve a experiência de estar no campo e antes de uma tempestade, o comportamento do gado. Você já deve ter visto isso. Se não, pare e comece a prestar atenção. O que eu quero dizer é que antes que ocorram eventos, sinais acontecem. Até na economia, os sinais acontecem. E se esses sinais eles existem no mundo secular, no mundo da natureza, no nosso próprio corpo, isso também ocorre no mundo espiritual. Não é diferente. Existem situações acontecendo em sua vida e é algo espiritual.
Mas você parece que está igual o Balaão. Você não está vendo. Você não está enxergando. Você quer ir para lá, o anjo do Senhor para no teu caminho, te atrapalha aí, você vai para o outro lado, a porta fecha, você vai para o outro, a porta fecha, e as portas vão fechando ao seu redor, e você não está entendendo. Você não consegue abrir os seus olhos. Você não consegue ter discernimento. Parece que você está tão desligado que você não consegue perceber. E é extremamente fundamental que você conheça os sinais do mundo espiritual. Porque, na verdade, o mundo físico é controlado pelo mundo espiritual. Antes de acontecer aqui, primeiro acontece lá. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Isso quer dizer que nem sempre a vontade do céu é estabelecida na terra. Aquilo que Deus determinou para você no céu, às vezes não acontece com você na terra, por causa de alguma situação espiritual, como nós lemos no livro do profeta Daniel, que esperava uma visitação de Deus, e ela não ocorria por parte do anjo, porque havia uma batalha, demônios estavam lutando contra aquele anjo, que ia trazer uma resposta para Daniel. É possível que nesse momento há uma batalha em seu favor. É possível que você tenha orado, é possível que você tenha buscado em Deus, é possível que você tenha colocado fé em alguma coisa, mas isso de alguma forma não tenha acontecido. Era algo tão simples de acontecer, mas não aconteceu. E você tenta achar uma explicação. E você tenta achar um culpado. E o teu foco está no problema. No livro de Jó, nós vemos uma série de desgraças acontecendo na vida de Jó. Ele perde os seus bens, ele perde o seu patrimônio, seus filhos morrem numa tempestade que derruba o telhado numa festa de aniversário. Do dia para a noite, esse homem fica completamente enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés, a ponto de se coçar com um caco de telha. Mas se não tivesse escrito o capítulo 1 e o capítulo 2, nós não entenderíamos o que de fato estava por detrás ocasionando aquilo. E aquilo era uma ação no mundo espiritual. Jó 1, Jó 2 vai dizer que houve um ataque do diabo naquela situação. É possível que Jó tenha, não sei, morrido no final da sua vida sem saber o que de fato aconteceu. Não sei. Ele talvez nunca tivesse tido a oportunidade de participar com um culto como esse, e de ter um esclarecimento assim. De parar e falar: ei, acorda, olha o que está acontecendo ao seu redor. Não é uma questão de uma nuvem que desabou, não é uma questão de um raio que caiu, não é uma questão de os vizinhos, os povos vizinhos que vieram roubar. Não, não é. Tem algo por detrás disso. O que está acontecendo por detrás disso? Vocês viram agora há pouco um relato espiritual. Os diagnósticos diziam que minha mulher não podia ter filho. Foi isso que o irmão disse. E ela tinha que fazer uma cirurgia. Eu ouvi ele dizer isso. Você ouviu? Mas houve um problema com os exames. Ela não conseguiu, em tempo hábil, fazer a cirurgia. Teve um problema. Esse problema talvez seria motivo de murmuração, de dizer: olha só o que acontece com a gente. Mas mal sabia que era Deus preparando uma cura. Já imaginou se ela passa por aquela cirurgia e tem que retirar o útero? Você está entendendo? Isso não aconteceu, porque um fato ocorreu entre a descoberta da enfermidade, ou a descoberta que ela não poderia ter filhos, e o filho. Algo aconteceu. É justamente nesse espaço entre aonde você está e aonde você quer chegar, é que as coisas acontecem. E que eu e você precisamos ter um entendimento
Obviamente, nós podemos partir pelo óbvio, redundantemente falando. Podemos partir pela razão, pela lógica. Mas se nós não encontramos uma resposta na razão, se nós não encontramos uma resposta no lógico, então nós precisamos buscar uma resposta espiritual para aquilo. A maneira de expandir a nossa inteligência espiritual é através da Bíblia, que é um livro espiritual. E a Bíblia ela nos ensina sobre conhecer o mundo espiritual através dos sinais. Ou seja, a Bíblia nos ensina que busque uma resposta. Busque uma resposta. Antes de se envolver com uma pessoa, busque uma resposta. Antes de se envolver com uma pessoa, busque um sinal. Seja uma pessoa que você vai se envolver na sua vida sentimental, ou seja uma pessoa que não tem nada a ver com sua vida sentimental, mas você vai entrar num relacionamento profissional, num negócio, busque um sinal. Em Gênesis capítulo 24, verso 12 a 14, eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala justamente disso. Isaac estava ficando rapaz e precisava casar. Abraão então chama o seu servo e diz: vá à Mesopotâmia e consiga uma mulher para ser a esposa do meu filho. Missão dada, é missão cumprida. E ele vai. Mas ele tem uma preocupação, aquele moço, ele tem uma preocupação. Porque quando ele chega ali na Mesopotâmia, ao invés de ver a primeira moça, ou olhar a mais bonita, ou talvez a que viesse de uma família rica, porque Abraão era um homem rico, Isaac era herdeiro de uma grande herança, ele faz uma coisa. Versículo 12, Gênesis 24, 12. E disse, ele faz uma oração: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Ele pediu um sinal. Na verdade, ele pediu 3 sinais. Foram 3. Porque quando ele faz essa oração, ele diz, primeiro ele diz Deus, ele ora, Senhor, ele faz uma oração. Ele coloca o espiritual naquela situação, ou ele traz aquela situação para o mundo espiritual. Ele diz, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. E na oração, ele diz, Senhor, que essa moça, que essa donzela, a quem eu pedir água, que além de me dar água, que ela ofereça água para os meus camelos. Ele usou 3 partes. Primeiro, a oração. Segundo, o trabalho. E terceiro, a beleza. Hoje nos relacionamentos, o primeiro fato é a beleza. E por isso nós vemos tantos problemas hoje no mundo dos relacionamentos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele faz um teste. Sabe, irmãos?
beber água ou dar água a Abraão, não é uma, ou melhor, a Eliezer, o servo de Abraão, não é uma coisa simples. Porque o poço não é como os poços de hoje, como nós temos aí o poço artesiano, ou como uma cisterna que se joga uma corda e aí vem puxando a água e sai o balde, e você, não era isso. Os poços, eles eram largos, eram buracos largos, e que havia uma descida, uma escadinha, e as pessoas então desciam dezenas e dezenas de metros, para chegar lá embaixo com um cântaro de barro, que é pesado, pegar a água, subir a escadinha e voltar lá em cima e dar água. Se eu não me engano, esse homem tinha 10 camelos. Você já ouviu falar da fama do camelo em relação à água? Sim ou não? Camelo não bebe um copo d'água. Camelo bebe um caminhão de água. E aquela moça, ela se colocou à disposição para fazer aquilo. Ela disse, não, eu vou te dar água e vou dar água para os teus camelos. Ele, na hora, é essa. Essa é a mulher do meu Senhor. E aí, quando a coisa acontece, que ele fala com ela, quem é o teu pai? Aí que ele vai saber então que haveria um casamento em família. Porque no início era assim, as famílias se casavam. Quer dizer, as coisas foram, o quebra-cabeça foi montando. E é justamente isso que eu e você, nós precisamos estar atentos com esse quebra-cabeça. Por isso eu digo, antes de se envolver com uma pessoa, primeiro, teste. Põe essa pessoa à prova. Se ela não passar na prova, não se envolva com ela. Seja em qualquer área da vida que for, não se envolva com ela. Vai dar errado. Às vezes eu vejo no meio cristão muitos problemas no que se diz respeito à vida profissional. Um irmão contrata outro irmão para fazer um trabalho, prestar um serviço para ele, e daí o serviço não fica contento, e aí ele vem conversar comigo. Ô pastor, olha que decepção, eu contratei o irmão fulano, porque o irmão fulano, ele é tão espiritual, ele é tão de oração, olha, não sei o quê. Peraí, você está precisando de uma pessoa de oração, ou você está precisando de uma pessoa para trabalhar? É igual aquela história, contratei um irmão de oração, mas ele me deu tanto problema, mas por quê? Porque ele faltava demais, o que ele estava fazendo? Estava orando. Você tem que decidir o que você quer. Se você puder ter uma pessoa espiritual e um bom profissional, casou, meu irmão, é bênção. Mas se é negócio entre o espiritual e o profissional, você vai ter que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Tem alguém por aí? Alô? Põe à prova. Faça teste. Jesus disse, aquele que for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o... Deus não nos coloca no muito, sem primeiro nos colocar no pouco, para ver o nosso compromisso e a nossa fidelidade. Isso tem nome, isso é teste. Isso é prova. E muitas vezes nós ignoramos isso. Se você trabalha em uma empresa e quer promoção, ou está pleiteando um emprego com alguém e se julga, com esse alguém que você procura esse trabalho, você julga essa pessoa inteligente, você pode ter certeza de uma coisa, essa pessoa vai te colocar à prova. Ela vai te colocar à prova. Eu ouvi um testemunho um tempo atrás de uma empresa. E havia muitos funcionários nessa empresa, e nessa empresa havia uma pessoa que ele sempre chegava mais cedo e ele sempre saía por último. Ele gostava de ajudar as outras pessoas na empresa e ele sempre se colocava à disposição dos demais.
E aconteceu que um dia essa empresa foi vendida para uma grande multinacional. E essa multinacional, então, começou a demitir todo mundo. E foi demitindo, e foi demitindo. E as pessoas que ficaram ali falaram, eu vou ser demitido mesmo, então eu também não quero saber de mais nada, eu quero chegar tarde, sair mais cedo. Mas essa pessoa continuou do mesmo jeito, da mesma forma. E ele disse, olha, a equipe que estava em transição com a equipe nova, com a equipe antiga, ele se colocou à disposição da equipe nova e disse, não, eu vou ensinar vocês o trabalho. E ele ficava até 7, 8 horas da noite passando um novo emprego, sabendo que seria demitido. E quando terminou a transição, aqueles que estavam na liderança da empresa olharam para ele e disseram, nós não podemos mandar esse homem embora. Nós precisamos dele aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem alguém te olhando. Eu estou falando alguém, para ser bem pessimista, a bem da verdade é, tem muitos olhos de olho em você. Tem muita gente olhando o seu comportamento. Em todas as áreas. Testar é fundamental. Jesus colocou os discípulos à prova. João 6, quando aquele milagre da multiplicação de pães, quando Jesus vira para os discípulos e diz assim para eles, olha, o que daremos a este povo de comer? João 6, versículo 6 diz que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Numa outra tradução vai dizer que Jesus disse isso para os experimentar. Quando Judas traiu Jesus, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Ah, ele era Deus. Não, eu estou falando como homem. Porque quando Jesus formou a equipe, os discípulos, Judas era quem ficava com a bolsa. Era Judas quem guardava as ofertas, era Judas quem guardava as contribuições. E a Bíblia diz, em João capítulo 12, que Judas ficava com a bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Jesus já sabia, porque não existe, irmão, presta atenção. Usa a sua cabecinha. Eu sempre falo isso com os meus pastores amados. Eu falo, olha, usa esse cabeção que você tem em cima do seu pescoço. Quando uma pessoa sai de uma igreja qualquer e vem para cá e diz assim, pastor, eu vim para a IBVB porque eu amei essa igreja. Eu vim para a IBVB porque eu me apaixonei com a visão, é isso que eu acredito para a minha vida. Você pode ter certeza, essa pessoa vai ser uma bênção aqui nessa igreja. Mas quando uma pessoa vem para cá, brigado com o pastor da onde ela saiu, xingando a igreja, xingando o pastor, é questão de tempo. Ela vai sair daqui xingando nós e xingando a igreja. Você está entendendo? Quem sai daqui e mente na justiça para levar a empresa, o patrão na justiça, não pensa que a sua empresa é melhor do que a do outro, porque o que ele fez lá, ele vai fazer com você também. Quem está entendendo? Você precisa de pensar, ter inteligência. Ao meter a mão na bolsa e tirar o dinheiro que estava lá, que não era dele, Judas estava querendo dizer o seguinte, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer outras coisas. Porque caráter é caráter. Caráter eu tenho na sua frente, e caráter eu tenho quando eu não estou na sua frente. Caráter eu tenho quando eu estou diante de vocês, e caráter eu preciso ter quando eu estou sozinho. Você consegue entender isso? Põe à prova. Não é pecado você colocar as pessoas à prova. Não é pecado. Você precisa testar, porque os testes emitem sinais, e os sinais mostram
o que pode acontecer. Vocês que já estão na igreja, já são evangélicos há um bom tempo, vocês já viram muitas coisas acontecer. Vocês já viram que na política muita gente se converte? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Passa a política, some. Daqui 4 anos, volta, vira crente de novo. Aleluia, glória a Deus. Há interesses. Eu não estou falando de todos, pelo amor de Deus. Mas isso está claro e evidente. Não tem como esconder isso. Há pessoas que estão no nosso meio por interesses. Há pessoas que estão porque ele namora com ela. Porque ela namora com ele. Se o namoro acabar, com Deus também, acabou. Há pessoas que estão na igreja porque o patrão é. Amanhã, se for demitido, sai. Eu não estou julgando todas as pessoas, eu não estou generalizando, eu não estou falando que isso está acontecendo com você. Mas eu já vi esse filme várias vezes. Eu não estou aqui por causa de Deus. Eu estou aqui por conveniência, por interesses. E quando vem a prova, por isso que a Bíblia fala da importância do fogo. Porque o fogo, ele queima e ele revela a identidade. Por isso o salmista, no Salmo 139, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Diga comigo: prova-me e conhece os meus pensamentos. Você só conhece os pensamentos de uma pessoa quando essa pessoa é provada. É no meio do fogo, é no meio da provação. Porque quando a provação vem, não tem máscara. Quando a provação vem, os amigos se afastam. Quando a provação vem, a pessoa fica sozinha ali, é ela e Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 1 diz assim, eu amo esse texto: e te lembrarás de todo o caminho, quando Deus tirou Israel do Egito, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Eu tenho que ler isso de novo. O Senhor tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração. Quando você está passando debaixo de uma provação, o seu coração é descoberto. É muito difícil você reconhecer uma pessoa na fartura. É muito difícil você reconhecer uma pessoa na prosperidade. É muito difícil você reconhecer uma pessoa na saúde. Mas quando uma pessoa está passando por dificuldades na vida, seja por provas na sua vida pessoal, na sua saúde ou na sua vida financeira, ali de fato é um homem que foi tirado as cascas e agora você está vendo o que de fato tem ali dentro. Aquele ali é ele, aquela ali é ela. Sinais. Para mim, toda provação é um sinal. Aliás, eu vejo 3 tipos de provação. A provação que vem do diabo, e quando ela vem por parte do diabo, e ela vem ao meu alcance, eu vejo isso como algo de Deus. Porque se o diabo está preocupado, é porque alguma coisa boa está vindo. Segundo, se ela vem de Deus,
é porque Deus está me preparando para receber algo que eu não estou pronto. Terceiro, essa é a que eu mais temo. São as provações provocadas por mim mesmo. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. É a história da pessoa que está passando por uma situação que, na verdade, ela plantou aquilo. Mas se você for fiel a Deus e humilde, pode saber de uma coisa: no fim vai dar certo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? De volta ao texto, então, nós temos uma história de um homem que não deveria ir falar algo, amonta no seu jumento, o seu jumento começa a dar problemas no meio do caminho, sai da estrada, aperta o pé dele. Hoje, irmãos, nós não temos jumento mais, mas nós temos moto, nós temos bicicleta, nós temos carro. Então, vamos fazer desse jumento o seu carro. O seu carro é um jumento agora. Tá bom? E você tem algo para fazer, mas de repente a coisa começa de um jeito, está errado. Você fala assim, mas não tem lógica isso. Não tem lógica. Você arruma a coisa, dá outro problema, mas não tem lógica o que está acontecendo. Daí a pouco vem outro, você fala, mas não estou entendendo. E você insiste, insiste, insiste. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Balaão. Aí o Balaão vira para a mula dele e diz, olha, a mula vira para ele e fala, você não está entendendo? Não, e ele estava tão cego que ele teve uma conversa com a mula como se estivesse conversando com uma pessoa qualquer. Se isso não é espiritual, a única explicação que eu tenho para isso é que ele convivia com um monte de mula na casa dele. É porque quando a gente está acostumado a lidar com jumento, né? Você está acostumado a lidar com jumento por aí? Tem jumento lá no seu trabalho, Aí, daí a pouco, quando você encontra com um jumento de 4 patas, você nem percebe que é um jumento de 4 patas, porque você já lida com jumento. O irmão gosta. Mas, ele conversou com a jumenta, ele nem percebeu. Deus colocou um anjo no caminho, ele não percebeu. Deus fez com que a jumenta falasse, e mesmo assim ele ainda não percebeu. Será que você não está vivendo isso? Será que isso não está acontecendo com você? Que área da sua vida, imagine agora, imagine, que área da sua vida está assim? Se você fosse comparar uma área da sua vida com a vida de Balaão, que área seria essa? Que área seria? Se você fosse comparar algo que acontece com você, o que você compararia? Será que você não está atento aos sinais que estão acontecendo na sua vida financeira? Você diz, pastor, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário, mas eu não entendo, parece que entra num bolso e sai no outro. Eu não consigo. Eu não sei o que ocorre comigo. Ou talvez você diz, olha, eu não sei, sabe? A hora que tem tudo para dar certo, tudo desanda, complica. Eu não consigo entender. Que área da sua vida tem uma jumenta falando com você e você não consegue entender? Que área? Sabe o que me chama a atenção? É que Deus nos mostra sinais através do mundo espiritual, porque sinais físicos, para nós entendermos o que ocorre no mundo espiritual. Me chama a atenção um texto de Juízes, quando Gideão, com um pequeno exército de 300 homens, parte para uma batalha, cujo exército inimigo, a Bíblia diz que o vale
parecia cheio de gafanhotos. Tamanho era o número do exército do outro lado. Eram milhares de homens armados. E Gideão com 300 homens. Obviamente, Gideão precisava de ver alguma coisa. O que Gideão faz? Ele pega o seu companheiro de guerra, um daqueles 300, e eles vão até o acampamento espiar o que estava acontecendo, fazer um ato de espionagem, para ver como que se daria aquela guerra. Imagina lutar, um homem com 300 soldados, lutar contra milhares e milhares e milhares. E ele vai. Quando ele se aproxima do acampamento dos midianitas, 2 soldados midianitas estavam conversando, e Gideão vai caladinho, e quando ele chega, os 2 estão conversando, e Gideão começa a ouvir a voz deles. Imagina essa cena, aquela tenda armada, aliás, milhares de tendas armadas no vale, porque no outro dia haveria uma guerra. Uma fogueira acesa, 2 homens conversando, e um falava para o outro assim, eles estavam naquele momento, era um momento de vigília da noite, vigiando o acampamento. Gideão se aproxima quase que, de uma forma que não era, quase que de forma invisível, e os 2 conversando, e um falava assim, olha, eu estou preocupado. E o outro dizia, com o quê? E ele dizia, eu tive um sonho essa noite. Sonho? Que tipo de sonho? E o Gideão lá, ouvindo, eu tive um sonho. Eu sonhei que uma espiga tostada no fogo, essa espiga vinha com uma força e batia contra a tenda do nosso comandante, e derrubava a tenda dele, e nós ficamos completamente perdidos. Aí o outro soldado diz, eu sei o que é isso, e ele falou, o quê? Este é Gideão, que está vindo contra nós. O Senhor nos entregou nas mãos dele. Quando Gideão ouviu isso, opa, yes, confirmação, Deus está nesse negócio. Gideão volta para o seu exército e diz, o Senhor nos entregou os midianitas nas nossas mãos. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo isso? Ele vai ali para ver uma situação de guerra, e de repente ele escuta alguém falar de um sonho. Um sonho. Mas por que ele ouviu? Porque ele estava atento. Nós chamamos isso de escuta atenta. Escuta estruturada. Escuta atenta. Ele estava atento. Se você estiver presente mesmo, se você conseguir anular tudo aquilo que te distrai, e aí quando eu digo distração, meu irmão, a minha cabeça está indo muito além, a minha fala está indo muito além de futebol, de televisão, de internet, a minha fala está indo muito além disso. A minha fala penetra os seus ouvidos e começa a conversar com você sobre o seu diálogo interno. Porque essa é a maior distração do mundo. Você está aqui, mas você está batendo um papão com você e agora sobre alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Quando você consegue anular isso, e quando você realmente está inteiramente presente, naquele momento, você começa a ver a quantidade de sinais que Deus está mandando para você. E você não consegue enxergar. Tem jumento, tem mula, tem cavalo, tem égua, tem boi, tem vaca. O que eu estou querendo dizer é que parece que Deus pegou
um alto-falante, botou na sua cara assim, escuta o que eu estou falando, e você não está vendo e nem está ouvindo. Por isso é importante esses momentos de entrega, de oração. Por isso é importante a igreja, 5:30 da manhã aberta, as pessoas vêm para cá. Sabe, a gente deixa só essas luzes aqui acesas, tudo aqui apagado. Um senta num cantinho, o outro no outro. É aquele momento de reflexão, de meditação. A cabeça está fresca, você acabou de acordar agora. O dia ainda não começou, os problemas não aconteceram ainda. Estão sendo armados, o laço do passarinheiro está sendo armado para você. Mas aqui de manhã você já desarma um por um. É importante. É importante quando o pessoal sai e vai para o monte orar. Aí vem os críticos, o Deus da montanha é mais forte. Não é o Deus da montanha, é porque o lugar aonde você está, a natureza, ela te propicia aquele tempo de paz, de olhar para uma árvore, para o campo, de se desligar da vida e orar. Oração é importante, mas tão importante quanto a oração é você estar presente, é você anular o diálogo interno. Porque mesmo na oração, oração por oração também não vale nada. Quando você está orando, você não está ali como outro dia eu estava, a ponto de tomar um puxão de orelha daquele do Espírito Santo. Quando eu dizia, Senhor, me dá a tua presença, ele diz, por que você pede a minha presença se nem mesmo você se encontra presente? Sabe, quando Gideão se depara com aquela situação, Juízes capítulo 7, versículo 13 ao 15, e o soldado diz, Deus tem dado nas suas mãos os midianitas e todo este arraial. Era aquela palavra que Gideão, sabe, às vezes você está falando assim, Deus, fala comigo, Deus, envia um profeta, Deus, envia não sei quem, vai vir um pastor não sei da onde. Meu irmão, vou te contar uma história, eu estava precisando de uma palavra de Deus. Escuta essa. Eu precisando de uma palavra de Deus. Não me lembro o que foi que eu perdi, não sabia onde é que estava. Eu falei, eu esqueci esse negócio lá na minha sala, lá na igreja, eu tenho que ir lá. Eu saio da minha casa e venho aqui, era um sábado à tarde, igreja fechada. Quando eu chego aqui na igreja, um tonto, um bêbado sentado na calçada. Eu falei, sábado à tarde, 2 horas, eu mereço, né? Quando eu vou abrir o portão, o cara vem conversar comigo naquela bafo de cachaça, mas esse cara me falou umas coisas que eu precisava de ouvir. Você não vai acreditar nisso, mas Deus usou o bêbado para falar comigo. Porque Deus é Deus. Se Ele usa uma jumenta, Ele não vai usar um bêbado? Se Ele usa uma jumenta, Ele não vai usar você, meu irmão? Não estou te chamando de jumento. Mas Ele pode te usar. O que eu quero que você entenda é que os sinais estão o tempo todo. Às vezes você está focado no grande homem, na grande mulher, e Deus às vezes Ele usa um pássaro para falar com você. Um vento, uma brisa, um sonho. Um sonho. O diabo não te atormenta em sonho às vezes? Deus também pode falar com você em sonho. Deus fala o tempo todo. O problema não é que Deus não fala, o problema é que nós não ouvimos. O problema não é a boca de Deus, o problema são os nossos ouvidos. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Deus está agindo, nós não estamos vendo. Deus fala o tempo todo, numa situação, numa cena, num momento. Foi domingo passado que o Naia pregou aqui. Domingo passado, o Naia pregou uma mensagem maravilhosa. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus falou comigo usando a boca da Lohane. Numa ministração dela, eu despenquei a chorar, porque eu vi Deus falar comigo naquele momento. Parece que não tinha mais ninguém aqui dentro. Sumiu todo mundo aqui de dentro. Parece que era ela cantando aqui e eu sentado ali. A palavra foi para mim. Você está entendendo? Às vezes você pensa que a palavra vai vir do pastor.
vai ser de um irmão que está aqui. Às vezes ele nem vai falar, um movimento, um toque, um gesto, para quem está ligado. Aí vamos para o ditado popular, para quem sabe ler, um pinga é letra. Para quem está atento, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Deus fala. E fala o tempo todo. O tempo todo. O problema não é que Deus não fala, é você que não ouve. Eu não sei se foi Rubens Alves, um poeta, não me lembro quem, me foge a memória aqui agora, desculpa eu citar o autor, mas ele disse uma frase muito interessante. Nós não temos que fazer curso de oratória. O que nós estamos precisando fazer é curso de escutatória. É isso que a gente está precisando. Não é aprender a falar. É aprender a ouvir. Aprender a ouvir. E eu tenho certeza que quando você parar e falar, Senhor, fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu estava vendo outro dia uma passagem no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Jeremias, capítulo 49. Eu não vou ler a passagem. 49, 23 a 25. Deus fala ali que os jovens da Síria, eles cairiam, que Damasco seria completamente destruída. Isso está acontecendo nos dias atuais. Põe uma imagem de Damasco. A cidade simplesmente acabou. A profecia, depois você lê na sua casa, Jeremias 45, acabou. A cidade completamente destruída, que os filhos fugiriam. A ONU diz que tem mais, a última vez que eu vi foi mais de 2 milhões de refugiados só da Síria. Deus está falando. Quando se fala de fim do mundo, quando se fala da volta de Cristo, Jesus disse que haveriam o quê? Sinais. Sinais no sol, sinais na lua, sinais na terra, sinais no mar. Os sinais estão por todas as partes. Os sinais estão dizendo o tempo todo, vai acontecer algo grande. Vai acontecer alguma coisa. Mas antigamente Deus usava os profetas. Hoje os profetas são os caras da mídia, dos telejornais. Estão anunciando e a gente não entende. Estão falando e a gente não escuta. Por último, eu caminho. Pode tirar essa imagem, irmão. Obrigado. Por último, eu caminho te dizendo sobre sinais. Marcos capítulo 8. Ocorre uma cura de um cego. Jesus curou muitos cegos, mas esse cego foi especial. Ele foi especial porque a forma como ele foi curado. Jesus tira ele do meio do arraial, leva ele para fora e ora por ele. E aí o cego abre os olhos e Jesus pergunta, o que vês? O cego diz, eu vejo um monte de árvore andando. Ou vejo homens como árvores que andam. E aí Jesus ora mais uma vez por ele. E agora? Agora eu vejo nitidamente, eu vejo perfeitamente. Sabe, esse texto, o que eu acho interessante é que ele não foi completamente curado. Primeiro ele teve uma melhora. Ok? Ele teve uma melhora. Depois veio a cura completa. Deus está dizendo para mim e para você. Você orou, melhorou. Não para não. Continua buscando mais. Porque é sinal de que alguma coisa grande vai acontecer. Sabe, você tem um marido que é alcoólatra, você tem um marido que todo final de semana ele sai de casa numa sexta-feira à noite e começa a se embriagar e vai até o domingo e você começa a orar por ele e está orando por ele. Aí um dia você sai para ver o culto e você já está até acostumada. Ué, você não vai para o boteco hoje não? Ele diz, hoje eu acho que não vou mexer com isso não.
são árvores andando. Está entendendo? É um sinal. Na outra semana, e aí? Andei brigando lá, vou lá não. Quem está entendendo? Daí a pouco, ele já te pergunta, você está indo lá para a sua igreja? Estou. Que horas que é lá? É 7. Não, espera aí que eu vou com você. Sem você saber, daí a pouco, num dia de domingo, esse homem sai de casa num fim de semana e você fala, meu Deus, perdi tudo. Voltou para o boteco de novo, sumiu o homem, mas não tem problema, eu vou para o culto orar para ele. Quando você chega aqui, está ele entrando com a turma do encontro com Deus ali pelo corredor pulando. Amém? Você consegue imaginar isso acontecendo com você? Sinais, sinais, sinais de que a bênção vem. Eu quero te fazer um convite nessa noite. O que está acontecendo na sua vida hoje que você precisa de um sinal? Que decisão você precisa tomar? Você precisa de um sinal. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse instante. Curva a sua cabeça por um momento. Feche os seus olhos. Que área da sua vida você precisa de um sinal? Os sinais são como placas indicativas. Os sinais é que nos mostram quando estamos viajando, curva perigosa, reduz a velocidade, estreitamento de pista. Estes sinais, eles nos mostram. Eles antecipam o acontecimento. Se você sabe que há uma placa dizendo que tem uma curva à esquerda, ainda que esteja de noite, as trevas encobriram tudo, mas você viu o sinal, há uma curva à esquerda. Imediatamente você já se prepara para fazer essa curva à esquerda. A vida também é assim. Acontecimentos vêm, situações ocorrem, circunstâncias inesperadas surgem do nada. Eu digo do nada, mas não é do nada. Porque houve um sinal antes. Deus te avisou. O Senhor te alertou. Mas você não conseguiu ver. Você estava distraído. Você estava tão ocupado com coisas sem significado ou... Sabe, às vezes tem pessoas que estão aqui nessa noite que eles moram tanto lá no passado que eles não sabem nada do que está acontecendo no presente e nem têm uma expectativa de dias que estão por vir. E o Senhor nessa noite, Ele fala com você. Abra os seus olhos. Não seja como Balaão. Não seja. Veja o anjo do Senhor no seu caminho, direcionando, guiando. Mas se você não consegue enxergar o anjo, tente ver pelo menos, ou ouvir
a mula que conversa com você, nessa situação, nesse problema que você vive. Com certeza há uma mula nessa situação. Talvez essa mula é um negócio, é um carro, é uma situação que está gritando nos seus ouvidos, é um relacionamento que está gritando com você, mas você não para. E o Senhor nessa noite está dizendo para você: para, ouve, entende, entende. Você precisa de um sinal. Como Gideão precisava e ouviu a voz dos midianitas que falavam a respeito dele. Sabe, talvez você ache ruim de alguém falar da sua prosperidade. Talvez você ache ruim de alguém chegar e falar: fulano está ficando rico, fulano, olha lá como é que ele está melhorando de vida, e você não está. Meu irmão, isso é uma profecia para a sua vida. Estou mesmo, eu recebo, é minha essa palavra. Sabe, às vezes as pessoas, eles vão usar de uma maneira cínica, para falar da sua vida, de um relacionamento, ou de um negócio que você está começando. Sabe, mas pega essa palavra e fala: Deus, eu recebo isso para mim. Não está acontecendo não, mas vai acontecer. Eu tomo posse dessa palavra. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Você que precisa de um sinal. Você que precisa de um sinal. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar.